Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Vamos para o momento da palavra, amém? Eu quero conversar hoje com você sobre uma passagem que Deus colocou no meu coração. No culto de ceia que o pastor Marlon ministrou, eu estava ouvindo a mensagem e Deus colocou muito forte no meu coração uma palavra sobre sacrifício, sobre os sacrifícios que nós fazemos, os sacrifícios que tantas pessoas pela Bíblia fizeram. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esses sacrifícios que nós precisamos fazer, esses sacrifícios que nós fazemos no nosso dia a dia, enfim, na nossa vida, e que nós possamos caminhar pelas Escrituras e que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Então, se você pode, abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 18. Filipenses é uma carta escrita por Paulo. Amém? Filipenses 4:18 diz assim: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Verso 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós entramos na Tua presença agora, pedindo pela porta da palavra, pedindo, Deus, por esse momento da palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós pedimos, Deus, que o Senhor traga a revelação da Tua mensagem, que o Senhor traga, Deus, a vida da Tua mensagem. Pai, que tudo aquilo que nós sabemos ou que nós pensamos que sabemos caia por terra agora em nome de Jesus, e que fique sobre essa plataforma apenas aquilo que é a Tua vontade. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, abra os corações, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, eu quero conversar com você sobre três homens muito especiais, sobre três homens muito importantes para nós, muito importantes para a história do mundo, muito importante para a história da Bíblia. E esses três homens, quando eu estava fazendo esse estudo, eu quis pegar um homem de cada época. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Noé, que é lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, lá no comecinho das Escrituras. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, porque como pregar o Evangelho sem falar daquele que é a palavra, sem falar daquele que é o verbo. E nós vamos falar um pouquinho desse homem que escreveu essa carta que nós lemos sobre Paulo. Então, se você pode agora, aguce os seus ouvidos, abra o seu coração, que eu acredito que Deus tem algo poderoso para derramar sobre nós, amém? E estudando um pouco sobre a vida de Noé, estudando um pouquinho sobre quem foi Noé. Noé é muito conhecido pela arca, Noé é muito conhecido por ter feito parte dessa reconciliação que Deus tentou com a criação. Noé é muito conhecido por fazer a vontade de Deus, e sempre quando se fala em Noé, logo já nós nos lembramos de um sacrifício vivo, de uma pessoa que sacrificou anos e anos da sua vida para poder cumprir a vontade de Deus, para poder cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, quando eu fui procurar algumas pessoas na Bíblia que se sacrificaram para cumprir aquilo que Deus tinha, pessoas que abriram mão de lugares, pessoas que abriram mão de algumas coisas para poder cumprir a vontade de Deus, logo saltou nos meus olhos a história de Noé. E algo muito interessante da história de Noé foi que Deus usou Noé durante um tempo de maldade na terra. A Bíblia vai dizer que existia muita maldade sobre a terra. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai contar a história dos Nefilins, que nada mais eram do que homens, do que anjos caídos dos céus,
que eles se apoderavam das mulheres. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus se apoderavam das filhas dos homens, e eles tinham relações com elas, e dessas relações eram criados e eram feitos os nefilins. E os nefilins nada mais eram do que homens gigantes, homens fora de série. E nós vamos encontrar na Bíblia um nefilim muito conhecido, que é Golias. Se você for ler a história de Davi, você vai perceber que Golias, ele era muito alto, ele era muito forte, ele era completamente fora de sério, fora do que nós víamos naquele tempo. Então Golias, ele era fruto dessa união entre os anjos de Deus que caíram com as filhas dos homens. Então Gênesis diz que a perversidade era tanta naquele tempo, naquela época, que Deus limitou a idade do ser humano. Se você for ler a história, se você for ler a Bíblia, as escrituras vão dizer que os homens viviam 900, 600, 700 anos. E naquele momento Deus limitou a idade do homem. E quando Deus limita a idade do homem, a Bíblia diz que Deus olha para a terra e ele vê Noé, um homem segundo o seu coração, um homem íntegro, um homem que levava a sério as escrituras, levava a sério a palavra de Deus. E então o Senhor encontra em Noé alguém para poder cumprir a sua vontade. O Senhor encontra em Noé alguém com um coração pronto. Deus encontra em Noé alguém com um coração preparado para poder salvar aquela geração. E então você conhece a história. Deus dá diretrizes a Noé, Deus dá exatamente para Noé as medidas da arca, como ele deveria construir a arca, quais eram os materiais para serem usados para aquela construção. E nós vamos ver que Noé usa e Noé faz exatamente como Deus havia lhe ordenado. Noé faz exatamente como Deus havia dito para ele. E o que nós precisamos entender é que Noé foi usado em meio ao caos. Enquanto a terra estava tomada pelo pecado, enquanto a terra estava tomada pela perversidade, enquanto a terra estava sendo tomada por algo que não vinha de Deus, Deus viu em Noé alguém capacitado e alguém preparado. E eu acredito que a nossa oração nesse tempo deve ser: Deus, que eu possa ter o meu coração alinhado com o teu. Sabe, meus irmãos, eu acredito que a nossa oração nesse tempo deve ser uma oração de alinhamento. A nossa oração nesse tempo deve ser uma oração de que Deus nos ajude a nos alinhar com o teu tempo, nos ajude, Deus, a nos alinhar com a tua vontade, nos ajude, Deus, a estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, porque a verdade é que por muitas das vezes nós corremos atrás de tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, nós trabalhamos, nós fazemos faculdade, nós fazemos cursos, nós temos tantos afazeres, mas nós nunca nos perguntamos e nós nunca nos colocamos no centro da vontade de Deus. E eu acredito que esse é um tempo propício, meus irmãos, para nós nos posicionarmos como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Sabe, quando nós entendemos aquilo que Paulo escreveu, que nós somos um corpo e que todos nós temos a nossa importância no meio da igreja, no meio do mundo, nós precisamos entender que se o Allelon não preparar o ambiente para a palavra, não vai ser um bom culto, ou se a mensagem não confortar ou não alimentar o coração dos irmãos, não será um bom culto. E não adianta nada ter o pregador se não houver quem ouça a mensagem. Então nós precisamos entender que existe um corpo, que existe uma engrenagem que ela corre, e essa engrenagem ela precisa correr de uma forma alinhada, e que possa haver um alinhamento. Sabe, que possa haver um alinhamento entre os departamentos da igreja, que possa haver um alinhamento na sua casa, que possa haver um alinhamento no seu trabalho, que nós possamos usar esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social para nos alinharmos. Ontem nós conversávamos sobre um projeto muito interessante que nós temos de ir para as escolas pregar o Evangelho. E o Carioca, para quem não conhece, é líder do departamento de jovens. Ele tem um projeto muito incrível de levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, de levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, mas levar essa mensagem de uma forma de uma forma expositiva, levar o Evangelho para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, de uma forma que eles ouçam a mensagem, mas que essa mensagem conforte o coração.
E ontem nós conversávamos sobre isso e nós estávamos dizendo que esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento em que as escolas estão fechadas, esse é o momento propício para nós estruturarmos isso. Para quando, eu acredito que ano que vem, quando essas escolas voltarem, nós possamos entrar dentro delas e incendiar aquelas crianças, incendiar aqueles adolescentes, porque eles serão os próximos médicos, eles serão os próximos policiais, eles serão os próximos advogados. Então, se nós tivermos pessoas que conheçam a mensagem, se nós tivermos pessoas que conheçam as escrituras já nas escolas, nós teremos um mundo muito diferente daqui 10, 15 anos. Então, que nessa manhã, que nesse dia você possa procurar coisas na tua vida que você precisa ainda ter um alinhamento, que você possa procurar áreas na tua vida que ainda precisam ser alinhadas, para que Deus possa olhar lá de cima e nos ter como pessoas que estão segundo a vontade dEle, que Deus possa olhar lá de cima e poder nos entregar algo, poder nos entregar uma promessa, poder nos entregar uma palavra. E Deus, Ele nos entrega isso quando Ele nos enxerga como pessoas preparadas e capacitadas. Então que nós possamos nos preparar e nos capacitar, porque grandes são as coisas que Deus tem para nos dar, grandes são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Os campos já estão brancos, as pessoas estão necessitadas, e você é a ferramenta, você é a pessoa que Deus quer usar. Talvez com o teu jeito errado de falar, talvez com o teu jeito errado de se relacionar, talvez com os teus defeitos, mas é você que Deus quer. Então que nós possamos nos posicionar de uma vez por todas a viver o que Deus tem para nós. E então Deus vê Noé uma pessoa preparada e uma pessoa capacitada, e então Ele entrega a Noé essa promessa e essa palavra de construir a arca. E então Noé, ele começa a construir essa arca, e Deus dá algumas palavras para ele, e Deus diz: Noé, prepare os animais, prepare a sua família, prepare os seus filhos, as mulheres dos seus filhos, entrem na arca e estejam prontos e estejam preparados. E a Bíblia vai dizer que quando Noé entra na arca, quando Noé está dentro da arca com todos os animais, com a arca pronta, com a arca construída, com tudo preparado, com a promessa cumprida, Deus diz para Noé: Noé, agora aguarde durante 7 dias que virá água sobre a terra. E isso é muito incrível, porque eu já li, e talvez você já tenha lido esse texto algumas vezes, e eu nunca tinha me atentado ao fato de Noé, agora aguarde 7 dias que virá água sobre a terra. Sabe, meus irmãos, às vezes nós cumprimos, às vezes nós terminamos e nós queremos que aconteça de uma hora para outra. Às vezes nós achamos que é de uma hora para outra que Deus vai finalizar a obra dele, às vezes nós achamos que é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Meu irmão, Noé passou anos e anos construindo aquela arca, Noé passou anos e anos lutando, Noé passou anos e anos batalhando para cumprir a promessa de Deus, e quando estava tudo pronto, quando ele pensou, é agora, Deus disse para ele: Noé, segura mais 7 dias. E muitas das vezes nós nos encontramos nesse lugar, de lutar, de fazer, e parece que nós nadamos e morremos na praia. E às vezes parece que nós lutamos, e quando está quase se cumprindo nós desistimos, porque nós não conseguimos esperar os 7 dias. E antes de pregar essa mensagem para você, Deus ministrou ela no meu coração, porque se tem alguém que é agoniado ou ansioso, essa pessoa sou eu. Se tem algo para acontecer na próxima semana, eu já estou... Sabe, e isso é bom para algumas coisas, mas isso às vezes é muito ruim. Talvez isso é bom porque você se prepara, talvez isso é bom porque você se capacita, talvez isso é bom porque você fique pronto, mas talvez isso é muito ruim porque o excesso de futuro, ele nos prejudica. Talvez o excesso de você pensar no amanhã, talvez o excesso de você pensar no problema que você tem para resolver amanhã, você não consegue desfrutar do dia lindo que o Senhor te deu hoje. Talvez o excesso dos problemas que você tem para resolver amanhã, você não consegue dizer um eu te amo para tua esposa hoje. Talvez o excesso dos teus problemas para esse ano, talvez as metas que você tem que bater até o final do ano, talvez isso está te tomando tanto tempo que você não consegue ver as metas que você já bateu. Essa semana eu estava refletindo sobre algumas coisas e todos os dias eu tento ter um momento com Deus de
oração, de leitura da Bíblia, mas todos os dias, pastor Eli, eu tenho um momento com Deus de ficar em silêncio, de ficar quieto, sabe, de não orar, de não agradecer, de não pedir, de não ler, de não fazer nada, às vezes eu sento na mesa lá em casa e eu fico viajando assim, fico pensando, e Deus trouxe algo no meu coração na quarta-feira, quando era por volta de umas 6 horas, e lá em casa, o sol se põe bem, onde fica assim a mesa do escritório, o sol se põe bem na janela da mesa do escritório, e tem alguns vales, alguns morros assim, e o sol se põe assim bem atrás do morro, e eu estava lá nesse meu momento em silêncio com Deus, sentado e olhando para o sol, e Deus trouxe algo no meu coração, porque muitas das vezes nós falamos: Deus, o Senhor não fala comigo, Deus, há quanto tempo eu não ouço a sua voz? Mas é que às vezes a gente fala tanto que Deus não tem nem tempo de falar com a gente. Às vezes a gente pede tanto, e a gente fala tanto, e Deus quer falar contigo, mas tu não para de falar. E eu estava nesse meu momento querendo ouvir Deus, e Deus falou algo muito interessante. Deus disse: às vezes nós pregamos e nós falamos: não olhe para trás, o que passou, passou, agora vamos viver para frente, porque não se olha para trás, se olha para frente, caminhe e vá adiante, vá adiante, vá adiante. Às vezes nós ministramos tanto esse vá adiante, que às vezes nós esquecemos de olhar para trás e nos lembrarmos daquilo que Deus já fez. Talvez você reclame do dia de hoje, talvez você reclame da sua situação hoje, talvez você reclame do lugar em que você está hoje, mas talvez você não se lembre do lugar de onde Deus te tirou. Talvez você esteja reclamando que você não está progredindo, talvez você esteja reclamando que você não está evoluindo, mas lembre-se de quem você era. Hoje, quando eu me pego com um microfone na mão, podendo ter a honra de ministrar a pessoas, de ministrar a corações, meus irmãos, a única atitude que eu tenho é de olhar para trás e dizer: Deus, muito obrigado. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não conseguiria mais. Através da tua mensagem, através da tua reconciliação, hoje é possível. Então que nós possamos parar de reclamar e que nós possamos olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou. Talvez hoje nós estejamos vivendo em um tempo de pandemia, em um tempo difícil. Talvez nós estejamos vivendo em um tempo onde pessoas estão desempregadas, onde pessoas estão perdendo a sua vida, mas nós precisamos nos lembrar que o amanhã será melhor. Nós precisamos nos lembrar que nós já passamos por momentos muito piores. Sabe, meus irmãos, eu conheço muito mais pessoas que durante esse momento de pandemia Deus abençoou, do que pessoas que perderam o seu emprego. Nós estamos passando por um momento de reforma aqui na igreja. Talvez você tenha percebido os banheiros quebrados, o mezanino sendo feito. Existem muitas coisas que estão sendo feitas na casa do Senhor. Meu irmão, e está um trabalho para arrumar pintor, está um trabalho para arrumar pedreiro, porque os caras estão trabalhando como nunca antes. Talvez no teu trabalho você esteja trabalhando como nunca antes. E nós acreditamos na palavra que o Senhor nos deu, que 2020 é o ano do usufruto, e nós iremos usufruir daquilo que Deus prometeu, porque usufruir não é ficar rico, usufruir não é ficar milionário, usufruir é ter aquilo que o Senhor nos prometeu. Talvez Ele te prometeu que o ano de 2020 seria um ano de perdão. Talvez Ele te prometeu que o ano de 2020 seria um ano de reconciliação. Talvez Ele te prometeu que o ano de 2020 será um ano que Ele iria te entregar aquilo que já estava preparado para você. E eu tenho uma mensagem para o seu coração: o ano de 2020 ainda não acabou. Nós ainda temos 2 meses pela frente que ainda irão se cumprir. Se você ainda não usufruiu, creia nessa mensagem do usufruto, que você irá usufruir, que as coisas irão acontecer, que Deus ainda tem algo para te entregar. E se você crê nessa mensagem, viva por ela, caminhe por ela, sonhe por ela, e grandes coisas o Senhor irá fazer, porque nós cremos que maior é aquele que prometeu, maior é aquele que disse que faria. Então que nós possamos acreditar nessa mensagem, meus irmãos, que nós possamos esperar os 7 dias, que nós possamos esperar os 2, os 3, os 4, os 5 meses. Eu sempre tive o sonho que algumas coisas se cumprissem na minha vida, e uma dessas coisas que eu sempre sonhei, ela demorou 2 anos para se cumprir. E sabe quando você se posiciona,
Sabe quando você já tomou a posição, quando você já está se preparando, quando você já está se capacitando, e aí você diz: Deus, o Senhor disse que era para mim fazer, o Senhor disse que era para mim avançar, e eu estou indo, eu estou avançando, mas nada acontece. Que nós possamos ter o discernimento de aguardar. A Bíblia vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é novo, nada o difere daquele que não tem nada. Enquanto o herdeiro ainda não consegue pegar aquilo e fazer boas obras com aquilo que Deus entregou, enquanto você ainda não conseguir fazer boas obras com aquilo que Deus vai te dar, meu irmão, Deus não vai te entregar. Entenda isso, talvez é uma palavra um pouco dura, mas entenda isso. Eu estou dizendo isso para que nós possamos nos posicionar. Não estou dizendo isso para te entristecer ou para fazer você desistir, não. Eu quero acender uma chama no teu coração, de continue, de avance, de vá em frente, de não pare, não desista, porque Deus irá entregar, mas esteja pronto e esteja capacitado. Talvez esses 7 dias que Noé passou na arca, esperando o dilúvio vir, talvez foram os dias para ele poder se posicionar. Talvez foi o dia para eles poder conhecer o temperamento de cada animal. Talvez esses 7 dias serviram para ele conhecer como cada animal se comportava, qual era o horário de cada animal dormir. Sabe, eu tento olhar para as coisas com bons olhos. Eu não tento olhar para as coisas como Deus fez Noé de bobo e deixou ele lá esperando. Sabe, nós possamos tentar enxergar as coisas com bons olhos. Que esses 7 dias que Noé esperou foram dias onde ele conheceu a arca. Talvez foram dias onde ele conheceu os animais, onde ele conheceu as pessoas que estavam ali dentro com ele, porque por muitas das vezes nós passamos 20, 30, 40 anos com os nossos pais, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, mas nós ainda não os conhecemos. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus me deu a graça e a honra de poder casar com aquela menina maravilhosa que está ali me filmando há 2 meses. É 2 meses, né, amor? 2 meses. Nós estamos casados há 2 meses. E nós namoramos durante 3 anos. Entre namoro e noivado. E quando nós começamos a namorar, eu sempre tive o sonho de casar. Eu sempre tive o sonho de casar muito novo. Porque eu sempre soube que algumas coisas que Deus tinha para cumprir na minha vida, algumas promessas que Deus tinha para me entregar, eu precisava estar alinhado em algumas áreas da minha vida. E quando eu conheci ela, nós tínhamos... Quantos anos a gente tinha? 16, né? Quando nós começamos a namorar, eu tinha 16 e ela tinha 16. E eu sempre tive o sonho de casar com ela e construir algo. Enfim, esse sonho que muitas das pessoas têm. E durante esses 3 anos nós passamos muito tempo juntos. Eu ficava muito na casa dela, ela ficava muito na minha casa. Nós saímos algumas vezes para viajar com os nossos pais, amigos, enfim. Mas existem algumas coisas que eu estou conhecendo dela só agora. Que, por exemplo, ela não consegue passar a pasta na escova e deixar o tubinho retinho. E isso me dá muita agonia, assim, eu tenho muita agonia disso. O tubinho ele tem que estar retinho, porque daí eu só vou lá, dou uma apertadinha assim e já cai na escova. Aí quando o tubo está todo enrolado, todo atravessado, tu tem que ficar lá apertando, não sei o que, para sair na escova. Então existem algumas coisas que nós vamos conhecer somente durante um tempo onde nós passamos muitas horas com a pessoa. Por exemplo, eu ia na casa dela e nunca tinha cabelo no chão. Lá em casa é uma tragédia. Tem que andar toda hora catando cabelo, passando aspirador e não sei o que, pá. Então, eu estou conhecendo algumas coisas que eu não conhecia antes. Por exemplo, antes ela cozinhava esporadicamente. Agora ela cozinha todo dia e ela faz uma comida incrível. Então, existem algumas coisas que nós só iremos conhecer quando nós passamos muito tempo junto com a pessoa. Então, tente olhar com bons olhos para isso que você está achando que é um atraso de Deus. Tente olhar com bons olhos para isso que você está achando que Deus te esqueceu. Tente olhar com olhos de que Ele está esperando eu me preparar mais um pouco. Tente olhar com olhos de que Ele está esperando eu me posicionar em mais algumas coisas. Tente olhar com olhos de que Ele está esperando mais alguns posicionamentos meus. Quando Noé ficou 7 dias na arca, meu irmão, Deus não havia esquecido dele. Quando Noé ficou 7 dias na arca, Deus não havia... não vou mais levar o dilúvio não, deixa Noé lá com a arca, depois ele vende as madeiras e está tudo certo. Não, Noé esperou esses 7 dias para que a promessa pudesse se cumprir por inteiro. Então que nós possamos esperar o tempo que for, mas que nós possamos saber que as promessas irão se cumprir na nossa vida, em nome
de Jesus. E algo muito interessante sobre a vida de Noé é que durante todo o tempo que ele passou na arca, durante todo o tempo que Deus usou a vida dele para sarar as pessoas, para sarar aquela terra, para curar aquela terra, durante todo esse tempo Deus esteve com ele. Durante todo esse tempo Deus esteve ao lado de Noé. Talvez nós passamos por tempestades, nós passamos por tribulações, nós passamos por ventos fortes, nós passamos por acontecimentos que nós achamos que o nosso barco vai afundar. Essa é a verdade. Às vezes nós passamos por lugares, às vezes nós passamos por momentos nas nossas vidas onde nós achamos que as coisas não vão mais acontecer, ou às vezes nós passamos por um momento que nós achamos que Deus nos levou até ali e agora Ele nos abandonou e agora Ele nos esqueceu. Que nós possamos nos lembrar que Deus estará conosco todos os dias. Que nós possamos nos lembrar que todos os dias quando nós acordarmos, todos os dias quando nós dormirmos, todos os dias quando nós formos trabalhar, todos os dias aquele que nos criou, aquele que nos gerou, aquele que se reconciliou conosco, aquele que nos reconciliou com o Pai, estará conosco. Jesus Cristo, aquele que veio à terra, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, no terceiro dia Ele voltou à vida, aquele que enviou o Redentor, aquele que enviou o Reconciliador, o Espírito Santo de Deus, todos os dias estará comigo e com você. E falando um pouquinho sobre Jesus, nós podemos ver algumas coisas que Ele precisou sacrificar para cumprir aquilo que Ele tinha para fazer. Nós podemos ver algumas coisas que Ele precisou sacrificar para poder viver aquilo que Deus tinha para Ele. E eu quero falar um pouquinho com você sobre os sacrifícios de Jesus. As coisas que Jesus precisou abrir mão para que se cumprisse na vida dele. E uma das primeiras coisas que Jesus teve que abrir mão é algo que eu vou ler com você, que está escrito lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, meu irmão. Isso precisa arder nos nossos corações todos os dias. No princípio era aquele que é a palavra. Ele não era a palavra, ele não foi a palavra. No princípio era aquele que é a palavra, verbo presente, ele é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Próximo versículo. Ele estava com Deus no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, ele já estava com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida e ela era a luz dos homens. Versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e aí a Bíblia começa a contar a história de João, aquele que todos achavam que era o Cristo, aquele que todos achavam que era o Redentor, aquele que todos achavam que era o Reconciliador, e ele disse: não, dá uma segurada que ainda não sou eu, existe um que é maior do que eu, existe um que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, existe um que eu os batizo com água, mas ele os batizará com fogo e com o Espírito de Deus, e ele vem, e ele em breve virá, e ele veio. E a Bíblia diz que Jesus veio, e quando Jesus ele pisa na terra como homem, como forma humana, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se fez carne para habitar conosco, em forma humana, em forma carnal, sentindo o que nós sentimos, sentindo dores, sentindo dor de cabeça, sentindo, dor nas costas, sentindo essas coisas estranhas aí que você sente. Jesus sentia isso também. Jesus ele era tão humano quanto nós. Às vezes, pastor Eli, nós temos uma visão de um Jesus tão distante, de um Jesus tão sobrenatural, de um Jesus tão espiritual, que nós nos distanciamos dele, por acharmos que não, aquela palavra lá que está escrita nas Escrituras, que diz que através dele obras maiores do que as dele nós faríamos. Às vezes nós não acreditamos nessa mensagem porque nós não cremos em um Jesus de carne e osso. Então a Bíblia vai dizer que esse Jesus de carne e osso, ele veio para a terra. E quando esse Jesus ele pisa na terra, quando esse Jesus ele chega, até mesmo antes dele chegar, as coisas já começam a acontecer.
Porque uma virgem fica grávida. Ah, meu irmão, é preciso muita fé para acreditar nessa mensagem que ela é tão, eu acredito que essa mensagem ela é tão incrível, essa mensagem ela é tão gloriosa que nós precisamos somente pela fé. É preciso algo sobrenatural para acreditar nessa mensagem. É preciso olhar com olhos espirituais, com olhos dos céus, para nós crermos e caminharmos por isso, meus irmãos, porque uma virgem ela fica grávida e ela dá a luz ao Salvador, uma virgem ela fica grávida e ela dá a luz ao Redentor, uma virgem ela fica grávida e ela dá a luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando essa virgem fica grávida, coisas absurdas começam a acontecer, e então Jesus vem à terra e ele começa a caminhar em passos humanos, e ele começa a acontecer com ele coisas humanas, coisas dessa terra, e ele começa a caminhar nessa terra, e ele começa a viver o reino de Deus nessa terra, e ele começa a cumprir aquilo que Deus tinha para ele, e então ele começa a sacrificar algumas coisas. E então ele começa a abrir mão de algumas coisas, e então ele começa a cumprir aquilo que Deus tinha para ele, e nós podemos ver vários milagres acontecendo através da vida de Jesus, e nós podemos ver várias coisas acontecendo através da vida daquele que é o Verbo, daquele que é a palavra, daquele que está com Deus. Algo muito interessante é quando Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue. Existia uma mulher que a Bíblia conta que ela tinha uma hemorragia, Marcos capítulo 5 vai contar essa história, que ela tinha uma hemorragia e ela não parava de sangrar, e ela já havia gastado tudo que ela tinha, e ela já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, com medicamentos, com tentativas de cura. E naquele tempo, meu irmão, não era como nos dias de hoje, onde as pessoas que estão doentes ou que estão sofrendo com alguma doença caminham no nosso meio. Hoje em dia, pessoas que sofrem do câncer caminham no nosso meio. Hoje em dia, pessoas que sofrem de algumas outras doenças, elas caminham no nosso meio. Naquele tempo, as pessoas que tinham alguma doença ou que tinham algo que as diferenciava das outras, elas ficavam isoladas e elas não podiam estar com as pessoas. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, meu irmão, naqueles dias jamais ela poderia entrar dentro de uma igreja ou dentro de um templo. Por exemplo, provavelmente, talvez aquela mulher do fluxo de sangue, ela com certeza naquele tempo ela não estaria conosco hoje, ela não estaria aqui sentada com você ouvindo essa mensagem que você está ouvindo. E nós precisamos entender que, e é isso que é o mais incrível, que nós não podemos ser cristãos, ou nós não podemos ser filhos de Deus, ou nós não podemos ser luz do mundo, ou nós não podemos ser sal da terra somente na igreja, porque a mulher do fluxo de sangue, ela jamais entraria numa igreja. E hoje existem muitas pessoas que não têm um fluxo de sangue, existem muitas pessoas que não têm uma doença contagiosa, mas existem muitas pessoas que não entram dentro de uma igreja e só você pode alcançá-las. Existem muitas pessoas lá no teu trabalho, lá na tua casa, que elas jamais, da forma que estão, se acham dignas de entrar dentro de uma igreja, e jamais eu vou conseguir alcançar elas. É só você que pode alcançar, é só você que pode chegar nelas, é só você que pode pregar o evangelho para elas. E essa mulher do fluxo de sangue, ela estava vivendo exatamente isso. Ninguém, nem um pastor, nem um sacerdote, nem um apóstolo, ninguém poderia pregar a mensagem para ela, porque ela vivia isolada, porque ela vivia em um lugar onde algumas pessoas tinham acesso a ela. E talvez você viva em um lugar, talvez você conheça pessoas que não tem nenhuma doença contagiosa, mas talvez ela, por beber ou por fumar ou por cometer alguns delitos ou alguns pecados, elas não se acham preparadas ou não se acham dignas de entrar dentro de uma igreja. E talvez essa pessoa nunca vai sentar num banco desse, mas talvez você possa pregar o evangelho para ela, talvez você possa pregar a mensagem que está dentro do teu coração, talvez você possa dar um abraço nela, talvez você possa dar um sorriso para ela, talvez você possa pregar a mensagem para ela, e através de você, essa pessoa possa voltar ou possa estar conosco. Sabe,
não está conosco porque nós não a aceitamos ou porque nós não queremos aqui, não. É porque ela mesma não se acha digna. Por muitas das vezes, eu não me achei digno de vir para a igreja. E às vezes nós somos assim, sabe? Tirando agora, deixando o nosso orgulho de lado. Às vezes nós cometemos alguns pecados ou alguns erros no nosso dia a dia que nós não nos achamos dignos de vir à casa do Senhor. Talvez nós não nos achamos dignos de tomar a ceia, ou talvez nós não nos achamos dignos de orar por alguém ou de ministrar a vida de alguém. Isso só acontece comigo ou não? Sabe? E existem pessoas que estão exatamente assim. Às vezes é só você que pode pregar para ela, às vezes é só você que pode levar a mensagem para ela, e a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela ouvindo que Jesus estava por ali, ela foi atrás dele, e no meio da multidão, procurando Jesus, ela toca nas vestes dele. E quando essa mulher, meu irmão, ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que na hora, no exato momento, a hemorragia dela cessa. No exato momento em que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. E então os discípulos dizem para ele: mestre, como assim alguém lhe tocou, mestre? Nós estamos no meio de uma multidão, todas as pessoas estão te tocando, todas as pessoas estão esbarrando umas nas outras. Não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Ah, meu irmão, se de uma vez por todas nós entendermos que a partir do momento em que nós reconhecemos que aquilo que está em Jesus também está em nós, e a partir do momento que as pessoas tocarem em nós, de nós pode sair um poder, não nosso, não um poder meu, não um poder seu, um poder do Espírito Santo de Deus que está conosco. Se nós entendermos isso, meu irmão, nós iremos viver uma vida gloriosa, nós iremos viver uma vida, sabe, nós iremos viver em um mundo poderoso. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava. A Bíblia vai dizer que os aventais e os lenços que Paulo usava eram colocados sobre as pessoas e elas eram curadas. E às vezes nós não temos coragem de orar por alguém, às vezes nós não temos coragem de dar um abraço em alguém, porque nós achamos que nós não somos dignos, ou nós achamos que nós não somos santos o suficiente. A Bíblia vai dizer que lá em Atos 2, de repente, estavam todos reunidos em um lugar, e de repente veio do céu um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa, e aqueles que estavam ali reunidos foram batizados em línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo de Deus habitou no meio deles. E a partir de Atos 2 até hoje, o Espírito Santo de Deus jamais deixou de habitar no nosso meio. Nós precisamos entender que quando esse Espírito está dentro de nós podemos operar sinais e maravilhas através da autoridade e do poder de Deus. A Bíblia vai dizer certa vez que Jesus estava curando um cego, e esse cego, ele era cego desde que ele nasceu. E quando Jesus estava curando esse cego, ele cura esse cego, e esse cego ele vai, e os fariseus descobrem que ele havia sido curado. Então os fariseus começam a se perguntar: não era esse que era cego desde que nasceu? Não era este aquele homem que era cego desde que nasceu? E agora eu volto lá naquilo que nós havíamos dito no início, que naquele tempo as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas eram tratadas como deixadas de lado. Elas não eram dignas, existia algum pecado. Quem pecou? Ele ou seus pais, para ser cego. Então esse cego, quando ele se apresenta aos fariseus, quando ele se apresenta aos governantes, quando ele se apresenta às pessoas que o desprezavam, quando ele se apresenta às pessoas que o deixavam de lado, então o perguntam: quem te curou? Como você foi curado? E esse cego diz: eu não sei quem me curou, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei quem foi, eu não sei como foi, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Que de uma vez por todas nós possamos entender que nós não devemos explicações ao mundo, que nós não devemos explicações às pessoas, que nós não devemos explicações de onde nós éramos ou para onde Deus vai nos levar. Não, nós precisamos entender que nós só precisamos pregar essa mensagem: eu era cego e agora eu vejo, eu era um pecador e agora eu sou justificado, eu não conseguia e agora eu posso, eu não era nada e agora eu tenho Deus, eu não fazia nada e agora eu faço, eu não podia nada e agora eu posso, porque eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei quem foi, mas eu era e agora eu não sou mais.
Essa mensagem ela é muito poderosa, meus irmãos. Eu era e agora eu não sou mais. Eu fui. Sabe, para de deixar as pessoas colocarem na tua cabeça que você é. Não, você era. Em nome de Jesus, você era. Você era um alcoólatra, você era um drogado, você era, sei lá, um perverso, você era. Hoje você foi encontrado, hoje você foi justificado. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar nesse lugar, nós precisamos nos colocar nesse ambiente de que eu sou salvo e eu sou justificado. Vamos parar de nos diminuir, vamos parar de nos colocar em um lugar abaixo. Deus já nos colocou em um lugar acima. Ele já disse que nós somos sal e luz. Meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus está esperando um posicionamento da sua igreja. Deus está esperando um posicionamento dos seus filhos. Os campos já estão brancos, já está tudo pronto. E que de uma vez por todas nós possamos clamar: Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A sua igreja está pronta, o seu povo está pronto. Maranata, hora vem. Mas para nós clamarmos Maranata, hora vem, meus irmãos, nós precisamos reconhecer quem nós somos nele. Que nós possamos ter a atitude desse cego. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não enxergava, mas agora eu enxergo. Antes vocês me deixavam de lado, antes vocês me faziam pedir esmolas. Eu era, mas eu não sou mais. Agora eu enxergo aquele que é o verbo, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, o alfa, o ômega, o Deus encarnado nessa terra. Ele me curou e agora eu não preciso mais ficar pedindo esmolas. Agora eu posso chegar até vocês, agora eu posso congregar com vocês, agora eu posso estar com vocês. Meus irmãos, o mundo está esperando um posicionamento da igreja, o mundo está esperando um posicionamento nosso. Não espere os políticos se posicionarem, não espere os vereadores ou os prefeitos que nós iremos eleger, não espere por eles, vamos nós nos posicionar. Eu não estou aqui querendo causar uma revolta ou uma rebelião, não, mas nós carregamos a mensagem. E como nós podemos nos posicionar? Colocando lá dentro daquela câmara, colocando lá dentro daquela prefeitura pessoas que adoram ao nome do Senhor. E ontem o Carioca falou algo muito interessante, que nós devemos agradecer a Deus pela visão do nosso pastor, do CI não ser uma igreja partidária, ou do CI não apoiar político A, ou político B, ou político C. Nós precisamos aceitar a todos, nós precisamos receber a todos, nós precisamos ter todos. Nós podemos ter aqui dentro pessoas que votam em A ou que votam em B, pessoas que acreditam em A ou pessoas que acreditam em B, porque aqui é um lugar da pregação do Evangelho, aqui é um lugar onde todos recebem, aqui é um lugar onde todos ouvem, aqui é um lugar onde todos escutam. Mas que nós possamos ter dentro dos nossos corações que não é a política, que não é a economia, que não é o mercado financeiro, que não é o presidente dos Estados Unidos, que é Jesus, na minha e na tua vida, que vai nos fazer viver o sobrenatural de Deus. Eu conversava com um carioca essa semana e ele me dizia algo muito interessante. Ele disse para mim: Pedro, muitas das vezes nós queremos viver algo extraordinário tendo atitudes ordinárias. Muitas das vezes nós queremos viver o sobrenatural tendo atitudes no natural. Meus irmãos, para nós vivermos coisas extraordinárias, nós precisamos ter atitudes extraordinárias. Para nós termos uma vida absurda, nós precisamos ter atitudes absurdas. Para nós termos uma reconciliação com o Pai, ou para nós vivermos algo extraordinário, meus irmãos, nós precisamos ter uma oração extraordinária, uma leitura da palavra extraordinária, nós precisamos ter um amor extraordinário. O nosso tema do ano passado foi o ano do extraordinário. E nós cremos que nós vivemos algo extraordinário na presença de Deus. Mas para nós vivermos algo extraordinário na presença de Deus, nós precisamos ter ações e atitudes extraordinárias. A Bíblia vai contar a história de um outro cego que foi curado por Jesus. E esse cego, ele teve uma atitude extraordinária. Ele era cego há muito tempo. E quando ele escuta as pessoas dizendo que Jesus vinha ali, ele começa a gritar: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a dizer: cara, fica quieto, cara, para de falar, para de incomodar. E ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então a Bíblia vai dizer que Jesus chega até ele, e Jesus cura esse cego. Mas esse cego ele só foi curado porque ele teve uma atitude extraordinária. Às vezes nós queremos receber algo extraordinário de Deus, sentadinho aqui ó, no Instagram, no Facebook, querendo que Deus fale conosco. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco, às vezes nós queremos viver uma vida extraordinária, não tendo uma vida de leitura, ou não tendo uma vida de devoção, ou não tendo uma vida de oração. Nós viveremos o extraordinário de Deus nas nossas vidas quando nós nos posicionarmos, e quando nós vivermos o extraordinário de Deus, as pessoas verão que existe algo diferente na minha e na tua vida. E mais lá para baixo existe algo muito interessante, que Jesus ele fez as coisas que eram no seu dia a dia. A Bíblia vai dizer que ele estava caminhando por aqui e ele cura um cego aqui, e ele expulsa um demônio ali, e tudo isso no dia a dia dele, tudo isso caminhando e indo de um lugar a outro. Ele curava as pessoas, ele sarava as pessoas. E nós precisamos entender que Deus quer nos usar no nosso dia a dia. Deus quer nos usar naquilo que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. Talvez você não precisa virar um pastor, ou virar um missionário, ou qualquer outra coisa para viver, ou para fazer coisas extraordinárias. Talvez no seu dia a dia Deus possa te usar. Você quer ver só uma coisa? Moisés, ele foi usado para tirar o povo do Egito. Mas o ponto alto de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, Deus usou aquilo que estava nas mãos dele, um cajado. Todos os dias Moisés andava com um cajado na mão. E Deus usa aquilo que Moisés estava na mão para abrir o Mar Vermelho. Davi mata Golias. Todos os dias Davi andava com uma tiradeira. Todos os dias Davi andava cuidando das ovelhas, e todos os dias a Bíblia vai dizer que ele matava ursos, lobos, com a sua tiradeira, aquilo que ele usava no seu dia a dia. Daniel foi usado naquilo que ele usava no seu dia a dia. A oração, a Bíblia vai contar que ele orava 3 vezes por dia, e ele foi usado na oração. Meus irmãos, Deus quer te usar naquilo que você tem no seu dia a dia. Deus quer te usar naquilo que você faz no seu dia a dia. Se você trabalha de vendedor, se você trabalha em um salão, se você trabalha em qualquer outra coisa, meus irmãos, Deus quer te usar para pregar para aquelas pessoas. Deus quer te usar para aquelas pessoas. Esses dias eu estava lendo um livro, e esse livro disse algo muito interessante. Esse livro ele disse assim: muitas das vezes nós achamos que nós não somos ninguém para poder ministrar a palavra para alguém ou para qualquer pessoa. E esse livro, o autor ele dizia assim: muitas pessoas acham que pregadores de domingo, pastores de igreja ou grandes ministros do evangelho são pessoas muito capacitadas ou muito treinadas. De fato, para ministrar ou para pastorear uma igreja, meu irmão, é um trabalho muito árduo. É um trabalho que nos quer muita dedicação. Mas esse autor ele fez uma analogia muito interessante, que os pregadores de domingo ou grandes pregadores, eles são como uma lasanha, que nós comemos apenas aos domingos, ou em um feriado, ou em uma data importante. Ou vai me dizer que você chega meio-dia do trabalho na correria e faz uma lasanha? Ou você chega do trabalho na correria, segunda-feira, pau pegando lá no serviço, tu chega do trabalho para almoçar e pensa: hoje eu vou assar uma carne, hoje eu vou fazer um churrasco. Não, meus irmãos, nós comemos essas coisas aos domingos, aos feriados, quando nós temos tempo para fazer. O que nós comemos no nosso dia a dia é o arroz e o feijão. O que nós comemos no nosso dia a dia é aquela comida rápida.
E esse autor, ele disse assim, e é isso que eu quero que você entenda, querido leitor. Talvez você que está lendo esse livro, você não é uma lasanha, você não é um churrasco, mas você é o arroz com feijão da vida de alguém. Você é o que a pessoa vai ouvir todos os dias. Talvez você não consiga pregar para grandes pessoas ou para grandes multidões, mas talvez você vai ser o arroz com feijão da vida de alguém. Talvez você todos os dias consiga plantar uma sementinha no coração de alguém. Talvez todos os dias você consiga deixar um pouquinho do evangelho na vida de alguém. Talvez todos os dias você consiga ministrar um pouquinho sobre a vida de alguém. E para que isso aconteça, para que nós possamos ministrar a vida de pessoas, o pastor Fernando, algum tempo atrás, ele trouxe uma mensagem muito interessante sobre nós sermos integrais, sobre nós sermos integrais em Deus. E ser integral em Deus, meu irmão, não está dizendo para você largar o teu serviço e viver da igreja, ou largar o teu trabalho e viver da obra, não. Ser integral em Deus é todos os dias, todos os momentos e todas as horas você se dedicar a Ele. Talvez em oração, talvez em um jejum, talvez em uma entrega, talvez em ministrar a vida de alguém, mas em todos os dias você ser integral na presença de Deus. E que nós possamos semear na vida de pessoas todos os dias. E isso requer um sacrifício meu e seu. Talvez isso requer um sacrifício de tempo, talvez isso requer um sacrifício de amizades, talvez isso requer um sacrifício de lugares. Quando Deus me chamou para viver aquilo que Ele tinha para a minha vida, eu precisei abrir mão e sacrificar algumas coisas. Eu precisei sacrificar alguns relacionamentos, algumas amizades, tempo com algumas coisas. Mas hoje eu consigo viver aquilo que Deus tem para a minha vida, porque certa vez eu sacrifiquei algo que Ele tinha, eu sacrifiquei algo que eu tinha, para viver o que Ele tinha para mim. Moisés, ele precisou sacrificar anos e anos da sua vida para tirar o povo do Egito. Noé precisou sacrificar anos e anos da sua vida para construir a arca. Jesus precisou sacrificar toda a sua vida para poder nos reconciliar com o Pai. Paulo precisou sacrificar toda a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos viver o reino de Deus. Sabe, meus irmãos, e hoje Deus está nos chamando para ser como Noé, para ser como Jesus, para ser como Paulo. Talvez você não vai precisar morrer numa cruz, mas talvez você precise abrir mão dessa amizade que tem te afastado de Deus. Talvez você não vai precisar morrer numa cruz, mas talvez você precisa abrir mão desse vício que você tem. Talvez você não vai precisar morrer numa cruz, mas você precisa deixar de lado esse relacionamento tóxico que você tem. Que nós possamos de uma vez por todas, que nós possamos, como uma só voz, como um só coração, como um só corpo, como uma só igreja, nos posicionarmos. Eu acredito que Deus tem nos chamado nesse tempo para um tempo de posicionamento. Eu acredito que Deus tem nos chamado nesse tempo para viver o que Ele tem para nós. Filipenses 4,19, Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo diz: o meu Deus suprirá. Ou seja, Deus não deixará faltar. Então, meu irmão, não se preocupe em abrir mão, não se preocupe em deixar de lado, porque o nosso Deus suprirá. Mas nos versículos anteriores, nos versículos 16, 17 e 18, nós vamos ver, essa carta Paulo escreveu à igreja de Filipenses, mas nós vamos ver Paulo agradecendo à igreja de Filipenses. Paulo agradece a eles: muito obrigado, porque quando eu precisei vocês me ajudaram. Muito obrigado, porque quando eu estive necessitado vocês estiveram comigo. Na minha versão, o título desse trecho é: agradecimentos pela oferta.
Paulo diz que Deus suprirá, porque antes eles abriram mão, porque antes eles abriram mão dos seus recursos, abriram mão do seu tempo para não deixar faltar. Meus irmãos, entendam uma coisa: se nós abrirmos mãos, Deus não deixará faltar. Se você abrir mão hoje, Deus não deixará faltar. Quando Deus me chamou para viver o que Ele tinha para mim, a primeira coisa que eu precisei abrir mão foram de alguns amigos, foram de algumas pessoas que estavam ao meu redor, que estavam me levando para um caminho que eu sabia que não era o que Deus tinha para mim. E quando Deus me chamou, eu precisei abrir mão dessas amizades, e o meu maior medo foi ficar sozinho. O meu maior medo quando Deus me chamou foi não ter ninguém para conversar, não ter nenhum amigo para sair. Em um dia eu abri mão, no outro Deus me deu pessoas maravilhosas que caminham comigo até hoje e que me levam para Ele, não me tiram dele. Então, meu irmão, de uma vez por todas, abra mão, porque o Deus que está nos fazendo abrir mão é o mesmo Deus que nos suprirá. Amém? Você crê nessa mensagem? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer algo muito interessante, e eu quero que você preste atenção nesses últimos 5 minutos, e eu prometo que serão 5 minutos. Naquela época, olha só que interessante, e eu nunca tinha percebido isso, e a Bíblia é algo muito especial, porque cada vez que você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia 100 vezes, cada vez você vai ver algo que você não tinha visto antes. E eu estava lendo a Bíblia essa semana, e sabe aquele trecho que diz que quando Jesus ressuscitou, o véu se rasga de alto a baixo? E aí você fica se perguntando: que véu é esse? Qual véu é esse? E muitas pessoas dizem que era o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Mas nós podemos fazer uma analogia aqui, porque naquele tempo, quando um filho morria, a Bíblia vai dizer que o pai rasgava suas vestes e se jogava no chão, e vestia panos de saco para sofrer a morte do seu filho. E quando o véu se rasga de alto a baixo, os soldados que estão em volta de Jesus, eles dizem verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. E talvez nós não entendemos isso porque nós não estávamos dentro daquela cultura, mas quando o véu se rasga de alto a baixo, é Deus dizendo: o meu filho se foi, eu entreguei o meu filho, e agora vocês são justos e vocês são perdoados. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos preparar e nos capacitar. A Bíblia vai contar uma história de algumas viúvas que elas estavam aguardando o noivo com azeite nas suas botijas, e de repente acabou o azeite de uma delas, e ela saiu e falou: eu vou buscar azeite. E quando ela voltou, o noivo já estava lá. Que nós possamos ir ter um encontro com o noivo preparados e capacitados, para que não falte azeite na nossa botija, para que, meu irmão, azeite fala de busca, azeite fala de fé, azeite fala de algo para ter, azeite fala de alguma coisa para ter algo para queimar. O azeite era usado para a lâmpada não se apagar. E a Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo, e que nessa noite seja derramada uma unção, que nessa noite seja derramado o azeite de Deus, para que a chama do seu coração não se apague, para que nessa noite nós sejamos encorajados a viver o que Deus tem para nós, que nessa noite nós sejamos encorajados a abrir mão, que nessa noite nós sejamos encorajados de deixar de lado, que nessa noite nós sejamos encorajados de sacrificar, porque o mesmo Deus que nos chamou para sacrificar é o mesmo Deus que nos suprirá.